E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gustavo. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo relacionado totalmente ao fatiador. A gente vai utilizar o fatiador, vou explicar todas as configurações que eu utilizo para fazer o fatiamento das minhas peças 3D, beleza? Também vou dar algumas dicas para vocês, algumas coisas que eu acredito que seja importante na hora de você fazer o seu fatiamento. E acima de tudo, eu vou mostrar um pouco do meu processo para vocês, beleza? Hoje vai ser um vídeo prático, um vídeo que algumas pessoas já pediram para eu mostrar as configurações que eu utilizo dentro da ferramenta. É aquilo, pessoal, caso você goste do conteúdo, já vai deixando o seu like, é só clicar aí embaixo, não vai demorar muito. E já se inscreve também, ativa o sininho que vai ajudar a gente bastante. Na real já tá ajudando muito, tá? Obrigado a todos aí que tá acompanhando, já tem bastante gente utilizando a ferramenta da Nativos, tá? Tô gostando do feedback de geral. Caso vocês tenham alguma observação, pode colocar aí nos comentários que tá ajudando a gente pra caramba. O feedback de vocês é muito importante, vocês não têm ideia. Hoje o vídeo vai ser focado nisso, no fatiamento. Vou mostrar aí a criação de um modelo muito legal que eu já tô querendo criar há um tempo, beleza? E eu acredito que vocês também possam gostar. E é isso, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro para iniciar, eu estou querendo criar esse modelo aqui do Capitão América. Tem duas formas de a gente conseguir um modelo assim. Por imagem, utilizando o Triple AI, que é essa daqui, a ferramenta que eu utilizo geralmente para criar alguns modelos 3D. Beleza? Eu pego a imagem, subo nele e ele gera para mim. Vou ser bem rápido aqui, só para mostrar o caminho mais ou menos que eu faço, beleza? Crio aqui o modelo. Para fazer a separação multipartes, eu utilizo a ferramenta da Nativos, que é uma ferramenta de corte 3D, de modelos 3D. Dentro do site Nativos, vai em Nativos Studio Pro e calma aí. Aí faz o login na ferramenta, ela vai abrir essas duas opções, eu clico em corte 3D e aqui eu subo o meu personagem e na ferramenta aqui eu subo o meu personagem. Aqui eu tô só subindo um para vocês verem como é que é, beleza? Subo na plataforma o personagem que a gente vai trabalhar, realizo os cortes aqui dentro. Eu tenho alguns vídeos aí já mostrando como é que faz os cortes, aí vocês vão nele para dar uma olhada, beleza? Nesse vídeo aqui vai ser mais focado na questão do fatiamento, beleza? A gente abre o fatiador, que seria o fatiador do Workslime. Eu estou utilizando o Workslime, né? Também tem o da Bambu, caso vocês queiram utilizar, mas eu estou utilizando esse. Beleza, chegamos aonde eu queria. Aqui dentro do fatiador, vocês podem ver que eu já separei as peças conforme a cor delas, tá? Quando a gente trabalha com multipart, é assim que funciona. Para quem não sabe, a gente separa as cores conforme a parte do corpo do personagem, para depois a gente fazer a colagem de cada peça. Então nesse caso aqui eu separei as peças azuis, que é do Capitão América, que já separei, as peças vermelhas, as peças cor de pele, também tem as peças brancas, que são essas daqui, isso aqui são alguns encaixes e aqui também é branco. Então eu já fiz uma separação até que boa das peças. Vou colocar aqui para eu conseguir visualizar todas as placas. Então a separação está feita. O que eu quero mostrar para vocês mais é as configurações que eu utilizo dentro do Workslime, beleza? Então aqui dentro do Workslime a gente tem alguns fatores que eu sempre levo em consideração, que seria em qualidades. A gente tem a questão da altura da camada. O que é a altura da camada? Como já diz o nome, é a altura da camada. Então, uma informação muito importante em relação a isso é que enquanto maior você coloca a altura da camada, menos qualidade vai ter sua peça, tá? Fica com isso na cabeça. Então, eu quero que a minha altura da camada fique em 30. Dá para colocar em 30. Beleza, você coloca. Mas a qualidade, a marcação de impressão que vai ter na sua peça vai ser bem maior. Vai ficar marcado como se realmente fosse impresso 3D. Vai ficar aquela marcação de impressão 3D. Tem gente que não liga muito. E tem gente que liga, que quer deixar a peça lisinha, sem nenhuma marcação. Também é bem legal, fica bem premium. Um fator para as pessoas escolherem entre utilizar a altura da camada baixa ou alta é a questão do tempo. Ela otimiza muito o tempo. Quanto maior a altura da camada, mais tempo. Quanto maior a altura da camada, mais tempo de impressão. Quanto menor a altura da camada, menos tempo de impressão. Faz sentido?
Então, quanto mais fina é a camada, mais tempo você vai gastar para imprimir, porque ela vai ficar mais fina, então vai demorar mais para preencher a peça. E quanto maior, menos tempo. Beleza? Geralmente eu utilizo isso aqui em 16, que fica ali no meio termo, sabe? Não fica também tão fina e nem tão alta. Eu gosto de fazer algo também não tão devagar, sabe? Se é o que vocês me entendem, tá bom? A altura da primeira camada eu deixo em 2 mesmo, tá bom? Aqui, largura de linha eu mantenho na padrão. Essas informações aqui eu mantenho tudo no padrão, tá? A costura também eu mantenho padrão. Precisão, padrão também, não mexo muito. Alisamento, eu sempre coloco aqui um alisamento, tá? Alisamento de superfícies superiores. E deixo aqui padrão. Não, concêntrico na real. Eu coloco no concêntrico. Beleza? Isso aqui vai deixar... O que é o concêntrico? Ele vai fazer a impressão mais ou menos nesse sentido. E vai fazer um alisamento. Então é muito bom utilizar nas camadas superiores. Porque como a impressão às vezes é feita assim, e no topo em si sempre fica uma marcação, isso aqui vai ajudar muito. E aqui o restante eu não mexo, beleza? Eu estou utilizando uma versão do Orchesline que tem um Wave Overhangs. Isso aqui, o que é esse Wave Overhangs? Basicamente, eles estão projetando uma forma de imprimir sem utilizar suporte. Essa é a ideia, fazer impressão sem utilizar suporte. Eu vou deixar o link aí na descrição para acessar essa versão do Orchesline, para vocês baixarem caso vocês queiram testar. E também dar uma pesquisada sobre isso, que é interessante. Eles estão tentando fazer, basicamente, que a impressora da Bambu, ou outras impressoras também, consiga imprimir sem suporte nenhum. Então elas vão fazer ângulos de 90 graus sem suporte algum. Então esse overhangs aqui é isso. Então tem algumas peças que eu ativo, mas eu ainda, como ainda é algo experimental, até tá escrito aqui, ainda não tá 100%, sabe? Mas é bom ficar acompanhando isso, porque quando tiver 100%, você pode ser um dos primeiros aí, e isso pode agilizar muito o seu processo, até porque você vai economizar na questão de suporte, você não vai precisar mais criar o suporte. A peça vai sair impressa, completa, sem suporte algum. Isso é interessante. Então em algumas peças eu ativo isso, tá bom? Mas nesse caso eu não vou ativar. Resistência da parede. Eu coloco entre 2 e 3, dependendo da peça. Nesse caso aqui, como é um brinquedo, em brinquedo às vezes é resistente, tem que ser resistente, até porque pode ser presente ou uma criança brincando em si. Ela brinca, joga, taca no chão e é bom deixar bem resistente. Casca do topo base eu deixo dessa forma mesmo. Padrão da superfície. Aqui eu gosto de utilizar concêntrico. Eu gosto de utilizar o concêntrico bastante, tá? Ó, concêntrico aqui também. O preenchimento eu deixo entre 10 e 15. O que é o preenchimento, para quem não sabe? O preenchimento é o que vai dentro da peça. Tipo assim, você tem uma peça que ela parece sólida. Dentro dela, para ser preenchido, tem uma forma de preenchimento. E aqui tem até as formas que você pode colocar de preenchimento dentro dessa peça. Não necessariamente ela é sólida, mas sim ela tem uma forma que faz ela parecer sólida dentro dela. Se é que vocês me entenderam. Eu gosto de utilizar aqui o favo de mel. Eu acho que fica bem interessante, fica reforçado. Tem outros aqui também. Retilíneo eu também utilizo. Grade é interessante. Mas nesse caso eu vou utilizar o favo de mel. Então aqui no preenchimento eu coloquei em 10% de preenchimento do espaço e o favo de mel. Vai pegar o modelo, vai preencher ela somente 10% utilizando o favo de mel, beleza? É isso que vai acontecer. Então é legal, é interessante. Aqui eu acho que eu posso deixar até 15%. Vou deixar 15% para ficar um pouco mais reforçado, que também é um padrão que já tem até da ferramenta. Então vou deixar em 15%. E isso também, tá, pessoal? Isso também interfere na questão de velocidade, tá? Então esses parâmetros interferem em velocidade. Então sempre você tem que ter a noção
do que você está colocando, dependendo do tempo que você quer terminar, dependendo da qualidade que você quer a peça, tudo influencia no geral. Então você tem que ter essa noção. Ah, eu quero uma peça com muita qualidade. Então você vai ter que esperar mais. Eu quero uma peça mais ou menos. Pode ser que você consiga uma configuração que espere menos, mas também vai ter uma qualidade um pouco a menos, entendeu? Então é uma faca de dois gumes, se é que vocês me entendem, beleza? Aqui no preenchimento da densidade seria isso, o favo de mel, beleza? Monótono tá aqui no padrão de preenchimento sólido interno. Eu também vou colocar aqui concêntrico. E aqui é isso. Em velocidades eu não mexo, deixo o padrão na velocidade. Eu utilizo só a questão da configuração do filamento, né? Claro, aqui em cima fica a configuração do filamento. É sempre bom você utilizar com base no filamento que você está colocando em máquina, né? Por favor, isso é o básico. Aqui então, ó, filamento. Aqui é o bico que você está utilizando em máquina. Então eu estou usando a Bambu Lab A1, bico 04. Tem os filamentos aqui. Dá para você colocar a cor do filamento que você está utilizando, clicando na bolinha aqui da cor, beleza? Então aqui é o filamento, aí as configurações aqui embaixo. Velocidade eu não mexo. Suporte, vamos para a área de suporte. Aqui em suporte vocês têm que analisar peças de vocês para ver se tem locais que vai precisar de suporte. Geralmente o próprio fatiador já indica para você quando vai precisar de suporte. Então você ativa quando precisar. Locais que você vê que tem 90 graus ou próximo de 90 graus é bom utilizar. Para deixar o suporte, eu gosto de utilizar o suporte árvore. Para deixar o suporte bem feito, você analise a peça primeiro, vê o que se encaixa melhor com ela. A questão de... Então analise a peça, escolha o suporte. Eu gosto de utilizar o suporte árvore. Então eu utilizo o árvore. E aqui, dependendo do modelo, eu coloco árvore estreita, porque ele vai fazer uma árvore, um suporte árvore, mas vai ser um pouquinho mais fino, vai ser um pouquinho mais simples. E o padrão é aquele que é o grade, é algo que é mais robusto, mas também serve da mesma forma, entendeu? Então é aquilo, pequenas coisas influenciam a questão de tempo, a questão de perca também, porque isso aqui é uma perca, você vai estar perdendo isso, daqui você vai pro lixo. Então, depende muito da forma que você quer. Então aqui eu ativo o suporte, coloco árvore, também tem um normal aqui, que é um normal, como que eu posso explicar? É algo mais preenchido. É legal também você utilizar o normal, mas só em peças que você vê que realmente é 90 graus e você precisa de uma base reta, retíssima, lisa. É bom utilizar o normal. Nesses casos, beleza? Então aqui no suporte, eu ativo aqui o suporte, coloco o árvore. E aqui a gente tem a opção de apenas na placa de impressão, que seria suportes que ficaria apenas em cima aqui da placa de impressão, dando suporte, exemplo, para essa parte aqui da peça. Ou caso você não coloque essa opção preenchida, ela pode às vezes fazer o suporte em cima mesmo da peça, utilizando a peça como base. Então eu tenho uma base que é do meu modelo, e o suporte às vezes utiliza ela como recurso para fazer um suporte para outra parte do modelo, entendeu? Acho que deu para entender. Então aqui, ó, aí tem essa questão do suporte apenas em regiões críticas. É legal utilizar isso aqui quando você vê que a peça não tem tantos ângulos tão quebrados, vamos dizer, ângulos tão em 90 graus, ou são ângulos que dá até para ser montada, a peça pode até ser impressa sem o suporte, entre aspas. Então eu ativaria esse recurso nesses casos, quando eu visse que a peça não necessita tanto de suporte, é só em pequenos lugares que precisa. Então é só em pequenos lugares que precisa. Aí eu ativaria esse suporte porque ele vai dar uma prioridade para esses locais. E também tem a opção de ignorar pequenas saliências. Isso aqui também é interessante você utilizar. Eu ativo, geralmente eu deixo ativado, sei nem porque estava desativado, mas eu deixo ativado, porque senão o suporte vai utilizar as pequenas saliências como base para fazer o suporte. Então pode ser que nem precise de suporte lá, mas está sendo criado o suporte, entendeu? Pode ser que a impressora consiga fazer a impressão lá, mas ela está criando suporte porque
ela não está ignorando as pequenas saliências. Jangada. Camada jangada. Então, eu utilizo a camada jangada. Eu coloco sempre uma quando eu utilizo camada jangada. Então, eu coloco em um. A camada jangada é basicamente uma camada que vai acima do suporte, que ela serve para deixar mais resistente e deixar menos saliente a área da impressão. Quando é áreas que tem um ângulo muito quebrado e precisa ser bem feito. Então a jangada pode-se dizer que é isso. Então o suporte está aqui, vem uma jangada e em cima da jangada vai ser a impressão. Alisamento e interfaces superiores. É interessante também utilizar isso aqui em alguns casos, tá? Não em todos. Mas caso você queira uma peça com mais qualidade, é interessante utilizar porque ela vai fazer um alisamento. Vai deixar a peça mais lisa aonde está sendo impresso a questão do suporte. Então vai ter o suporte, ela vai ficar mais liso e a impressão vai ser feita, beleza? Aqui eu não mexo mais em nada. Depois disso, deixa eu ver. Aí em multimaterial eu não mexo em nada. Em outros, no meu caso, eu não gosto de utilizar bordas. Então aqui em borda, eu desço até aqui em bordas, eu não gosto de utilizar bordas. Porque eu acredito que depois para fazer o acabamento, às vezes até acaba danificando a peça. A borda não sai direito ou fica meio que desfiando. Eu não gosto, eu prefiro que seja impressa já no formato, a base, no formato da base normal, para depois eu só dar pequenos detalhes, dar pequenos ajustes. Modo espacial não utilizo, textura difusa não utilizo e eu acho que é isso. Beleza? Depois de ter configurado tudo, a gente vai realizar o fatiamento da peça, beleza? Clique em fatiar. Bom pessoal, o fatiamento foi criado. Essa peça aqui especificamente ela vai demorar 9 horas para ser feita. É aquilo, quanto mais detalhe a gente quer mais qualidade na peça, mais ela demora. E tem até uma coisa que eu observo. Então vamos se dizer que a peça é pequena, mas ela está demorando muito. Então isso pode dizer que a peça tem muitos detalhes para ser feito. Teve peças às vezes que eu acreditava que ia demorar menos porque ela tinha menos gramatura. Então a gente não utiliza a gramatura como base, tá? Utiliza em alguns casos. Mas tipo, a peça tinha 50 gramas. Mas ela estava demorando muito e eu não entendi o porquê. Aí eu fui entender que a impressora 3D também leva em consideração a quantidade de detalhes que tem a peça. Quanto mais detalhes tem a peça, quanto mais ela é cheia de coisas para serem feitas, detalhes pequenos, mais vai demorar a impressão. Entendam isso, beleza? Então, não é questão de tamanho, não é questão de quantidade de gramas que está sendo utilizado, mas sim a questão de detalhes, a questão de qualidade que você quer na sua peça. Quanto mais qualidade você quer na sua peça, quanto mais qualidade você configura o seu fatiador para ter no seu modelo, mais demorado vai ser. Impressão 3D não combina com velocidade. Se você quer algo com qualidade, você vai ter que pagar o preço. E esse é o preço, o tempo. Se você quer algo mais ou menos, algo que você fala, pô, dá para ser entregue dessa maneira, você consegue também resultados muito bons. Mas é aquilo, não vai ser 100% qualidade 100%. Vai ser algo marcado, vai ter pequenas avarias, que isso às vezes o cliente não gosta, caso seja para venda. Às vezes para presente a pessoa não liga tanto, ou até para você mesmo, entende? Então, ou até coisas pequenas, coisas que você não é um presente, tipo uma presilha ou um suporte, não precisa tanto de qualidade. Então você tem que analisar os caso a caso. Você vê que é uma peça para cliente, às vezes é um boneco, alguma coisa do tipo, é bom você fazer com muita qualidade. Porque as pessoas querem algo com qualidade, entende? Eu gostaria de receber algo com qualidade. Se eu estou comprando, eu gostaria de receber algo com qualidade. Então, esse é o preço a se pagar, velocidade, entende? Se você quer algo com qualidade, não tem o que fazer. Não adianta você mexer em velocidade. Se você mexer em velocidade, às vezes pode até ser mais dificultoso para você imprimir o modelo na impressora, porque pode acontecer mais problemas, entende? A impressora pode descolar a peça da mesa, entende? Então, usa ali a velocidade, assim, não acima da média, mas
deixa ela padrão ali, utilizando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e tá bom. Basicamente essas são as configurações e as coisas que eu tenho para falar sobre o fatiador aqui para vocês, beleza, pessoal? O vídeo foi um pouco rápido, até demais, mas eu acredito que eu consegui passar tudo que eu gostaria de passar. Depois de você fatiar, você vai basicamente só imprimir na placa. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É aquilo, né? Deixa o seu like, ajuda a gente aí a melhorar cada vez mais o canal. Isso ajuda bastante a gente na questão de melhoria, na questão de incentivo, na questão de deixar o canal cada vez melhor para vocês. Eu tô tentando sempre melhorar o conteúdo, de pouco em pouco vocês podem ver que tá melhorando os vídeos. Pelo menos eu tô tentando fazer melhor cada vídeo. Espero que eu esteja chegando a um resultado aí agradável para vocês. Espero que vocês estejam entendendo, beleza? Qualquer tipo de dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai estar aí respondendo tudo, beleza? Acesse o site da Nativos 3D, que lá também tem algumas coisas bem legais, inclusive as ferramentas de modelagem, a ferramenta de corte, que é algo que a gente lançou aí recentemente e está agradando algumas pessoas, inclusive a gente também está utilizando muito no nosso processo, está ajudando muito, muito, muito mesmo, Inclusive nesse modelo que a gente criou do Capitão América, ficou foda demais. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e compartilhe, ajuda a gente aí nessa trajetória. Vocês são demais, mano. Tô gostando muito de participar disso, de estar junto com vocês, estar podendo passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, beleza? E é isso, galera, tamo junto e é nóis.